conexão, com espiritualidade, com o Mestre Jesus, para que esse conhecimento, essas reflexões possam ser internalizadas por nós e que, acima de tudo, possamos ter muita sabedoria, coragem e força de vontade para colocar em prática. Que a espiritualidade que sustenta esse nosso trabalho possa estar aqui conosco, nos envolvendo a cada um de nós, principalmente a companheira, irmãs, adornadas, para que ele tua, inspire e que as tuas palavras possam chegar até os nossos corações e que estejamos de corações e mente abertos para acolher os ensinamentos dessa noite de hoje. Assim, pedimos ao Mestre Jesus que nos abençoe e que essa noite seja uma noite de muita paz. Que assim seja. Foi baixo? Eu sei que sim. Eu prefiro ficar aqui. Tudo bem. Boa noite. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês para a gente fazer algumas reflexões em torno dessa temática nesse mês dedicado de forma mais contundente às questões das mulheres. Mas a gente sabe que essas são questões que precisam ser dialogadas durante todo o ano 365 dias, porque as questões das mulheres em uma sociedade de origem patriarcal, machistas e misógina, são questões da vida cotidiana, são questões que nos afetam cotidianamente, desde as meninas, as mulheres, as idosas, enfim. Por isso, é muito importante que no mês de março façamos toda essa movimentação que chama bastante atenção para essas questões. Entretanto, mais importante ainda é que a gente não esqueça nos outros meses do ano que essas questões discutidas e faladas no mês de março continuam acontecendo. É muito importante a gente saber disso, é muito importante as mulheres conhecerem, tomarem consciência, e os homens também, do quanto o machismo estrutural é danoso à sociedade. Ele não é danoso às mulheres, ele é danoso à sociedade. E isso é algo que acontece. Eu sempre gosto de dizer que no centro espírita, as pessoas que frequentam, todos os trabalhadores e trabalhadoras do movimento espírita, são pessoas que vêm de uma sociedade. Não vem de Marte,
atitudes machistas, misóginas, racistas. É muito difícil, por exemplo, a gente vê um palestrante espírita alçado à quinta grandeza do estrelado do firmamento dele. Quantos vocês conhecem? Homossexual. Então existe todo um movimento, toda uma percepção que nós trazemos da sociedade para o movimento. E aí o que a gente precisa? A gente precisa ter um olhar espiritual para essas questões e trazer para que a luz do entendimento e da percepção de nós, como espíritos que somos, entendermos que todas essas questões são questões que revelam o nosso nível evolutivo, que revelam que nós ainda não aprendemos a amar, que nós ainda não aprendemos a respeitar, que nós ainda julgamos, que nós ainda somos egoístas, que nós ainda temos sede de poder. É revelador tudo isso do nosso momento evolutivo. E dialogar sobre isso significa trazer luz de entendimento e encontrar caminhos de expressão. Ao invés do julgamento, o acolhimento a todas essas questões para que nós possamos entender a partir da percepção de sermos espíritos imortais em processo de evolução e que, portanto, tudo isso faz parte desse grande processo de evolução. E nós, mulheres, fazendo esse primeiro eixo de preâmbulo, esse recorte para que a gente possa compreender a importância de trazer uma temática como essa para as casas espíritas e outras tantas também que precisam ser trazidas, não só em relação à mulher. Eu fiz esse preâmbulo para que possamos compreender a importância e a necessidade de temas como esse serem dialogados à luz daquilo que o Espiritismo nos traz. Quero parabenizar a casa pela iniciativa e pela proposta de manter durante todo esse mês. Eu sei que não é só esse mês, mas esse mês de uma forma mais consistente, permanente, com as mulheres, falando sobre as questões que nos são próprias. Porque quem precisa falar sobre aquilo que nos atinge somos nós. Nós precisamos assumir o protagonismo da transformação da sociedade, de uma sociedade machista e misógina para uma sociedade fraterna e igualitária. Porque quem está sofrendo e quem está passando pela situação precisa assumir esse lugar de revelar, de dizer, de reclamar, de contestar quando se sente oprimida, quando se sente lesada, injustiçada de alguma forma. Então, falar sobre isso é de extrema importância, porque nós estamos em busca, as mulheres estão em busca de encontrarem a sua inteireza, encontrarem a sua plenitude, de se colocarem no mundo sem medo, sendo quem são, vivendo como quiserem viver e abraçando aquilo que quiser abraçar. E isso é algo que deveria ser natural, não é? As pessoas deveriam, independente do gênero, viver o que quisessem viver. Mas nós encontramos muitos obstáculos. E esses obstáculos, eles se colocam por conta do machismo estrutural da sociedade. E existem tantas coisas que são naturalizadas que às vezes nós nem nos damos conta. Nós simplesmente saímos repetindo aquilo que nós vimos as nossas avós, as nossas mães fazer, e tantas outras mulheres que nós conhecemos e convivemos, e nós vamos repetindo. E de repente algo acontece que eu digo, peraí, não é bem assim. Por que as coisas são dessa forma? Por que não pode ser diferente? Porque enquanto nós nos comportamos
posto como algo que você não deveria fazer pelo fato de ser mulher, como, por exemplo, terminar um relacionamento. Tem mulheres que, quando decidem finalizar um relacionamento, isso não é aceito. Ela passa a ser, muitas vezes, perseguida, oprimida, espancada e até assassinada. Por quê? Porque é negado a ela o direito sobre si. Porque o corpo da mulher é colocado em uma sociedade machista como a nossa como um objeto a serviço dessa sociedade machista e não como um sentido de pertencimento. Então, tudo que é inerente ao corpo da mulher, questões como o desejo ou não de ser mãe, questões como o aborto ou a descriminalização do aborto, são questões que geram uma grande comoção na sociedade. Por que gera essa comoção? Porque o corpo da mulher não pertence à mulher. O corpo da mulher precisa estar a serviço. Aliás, eu defendo que a maternidade seja um serviço social. A mulher deveria ser remunerada e indenizada, porque se a gente resolver não pagar mais, como é que vai ficar a sociedade? Então a gente presta um grande serviço à humanidade ao colocarmos os nossos corpos a serviço da perpetuação da espécie, que ainda não inventaram um útero, já fazem até bebê de proveta, mas precisa de um útero materno para que a criança possa ser gerada. Não inventaram ainda, até agora, algo que possa substituir isso. Então, existem várias situações que são impeditivas da mulher se colocar, mesmo no século XXI, nessa plenitude. Aí a gente diz assim, não, mas na maternidade tem mulher dirigindo avião, tem mulher pilotando avião, pilotando aeronave, e as mulheres conseguiram se colocar em vários campos de atuação que eram restritas para homens. As mulheres não queriam. Elas nem pensavam nisso, e se alguma queria, era logo reprimida no seu desejo. Mas ainda assim, mesmo no século XXI, se você for observar as estatísticas das mulheres que sofrem violência doméstica, das mulheres que sofrem abuso sexual, das mulheres que são assassinadas pelos seus companheiros, parceiros, essa estatística ainda é reveladora do quanto nós ainda precisamos caminhar. Então, ao longo da história da evolução humana, o espírito encarnado como mulher sempre foi desafiado à superação da opressão, porque já nos mataram, já nos prenderam, já nos queimaram na fogueira, e a gente está ali, sempre avançando, sempre encontrando uma forma de, mesmo no subterrâneo onde nós éramos colocadas, porque não podíamos aparecer, mas mesmo ali fazendo o trabalho, passando a sabedoria umas para as outras. Então, cada vez que nasce uma menina, nasce também um feminino. E esse feminino, ele herda toda a história de todas as mulheres que nos antecederam. Então, a luta de derrubar essas barreiras para que a mulher, mesmo na maternidade, possa viver em plenitude, ou seja, viver do jeito que ela quiser viver, sem ser tão importunada. Quando nós fazemos esse movimento, nós estamos fazendo um movimento evolutivo. Nós estamos fazendo um movimento. Trabalhar para desconstruir o machismo estrutural é trabalhar para a evolução do planeta. A gente não vai para frente sobre isso. Está lá na questão 818, eu acho, do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos respondem sobre essa opressão dos homens em relação às mulheres, e os Espíritos, a Kardec faz a pergunta, e os Espíritos respondem que é algo de homens moralmente pouco evoluídos. Ou seja, trabalhar a desconstrução do machismo é trabalhar para
centro espírita só tem alecrim dourado, né? Todo mundo lindo. Será que é assim mesmo? Ou talvez tenham companheiros que fazem lindas palestras, mas são violentas no recinto, né? No seu lar, no seu particular. Então, precisa de ajuda, precisa de escuta, isso precisa ser conversado, precisa ser dialogado. Para quê? Para ajudar ambos. Não é para imprimir um julgamento, mas para ajudar no processo de autopercepção e evolução espiritual. Então, eu sempre digo aos homens, meninos, quando uma mulher diz, você está sendo machista, não corra para negar, porque é. Quem tem que dizer somos nós. Eu já tive alguns embates com amigos, porque eles se acham muito modernos, assim. Não, mas eu ajudo minha mulher, de ajuda, já está toda errada. Ajuda? Quando a gente diz que ajuda alguém, a gente está querendo dizer o quê? Que a obrigação é do outro. Eu digo, você não ajuda, você faz a sua obrigação. Ah, mas eu ajudo minha mulher com uma criança. Olha, não. Ela não precisa da sua ajuda para ser mãe. Ela precisa que você seja pai. Porque se você for, você vai tirar a sobrecarga dos ombros dela. Então vejam quantos obstáculos são colocados para a mulher na sociedade, mesmo na sociedade moderna, em que a gente inventar os métodos contraceptivos, que foi uma grande libertação para a mulher. A gente queimou o sutiã, a gente não tem nossas antepassadas, a gente já chegou, o sutiã já estava queimado, a gente nem teve sutiã para queimar. A gente tem tudo isso, mas ainda assim, quando uma mulher, por exemplo, se uma mulher resolver abraçar plenamente a religião, seja espírita ou qualquer outra, ela enfrenta vários obstáculos. Eu pergunto a vocês, quando vocês pegam o fogo, o panfleto, hoje não tem mais fogo, isso é do passado, né? O kart, não tem mais negócio de papel, graças a Deus. Se vocês começarem a prestar atenção, seminário, fórum, congresso espírita, dá uma olhada quantos homens são palestrantes e quantas mulheres. Dá uma olhada. Comece a fazer essa estatística. Agora, dá uma olhada na quantidade de mulheres na rotina dos centros espíritas e na quantidade de homens. Se inverte. Então, as mulheres, elas mantêm, sustentam, realizam e fazem a casa espírita existir. Mas, na hora de vir para este lugar, um lugar de espaço de poder, de falar, aí inverte tudo, os homens é que vão. A Federação Espírita Brasileira tem 83 anos. Quantas mulheres já foram presidentes? Você sabe? Sabe? Não pode saber porque não teve nenhum. 83 anos. Nenhuma mulher presidente da Federação Espírita Brasileira. O que isso significa? O que vocês acham? Com essa quantidade enorme de mulheres, muito mais do que homens no movimento espírita, será que nenhuma tem capacidade? Será que nenhuma tem competência? Então, nós precisamos prestar atenção a isso. Todas as vezes que você pega um folheto, pega um panfleto, você vai ver essa intenção. E foi isso que me chamou a atenção e eu comecei a trazer essa temática, porque eu disse, poxa, mas peraí, tem alguma coisa aqui que está errada. Então, quando uma mulher quer assumir plenamente, ela enfrenta vários obstáculos. Por exemplo, a maternidade. Então, se uma mulher deixa o filho e vem para a casa espírita, ela recebe críticas. Se um homem faz isso, ele é aplaudido. Se uma mulher quer se dedicar plenamente à sua carreira e vai, trabalha muito, aparentemente, larga a criança só na creche, mas se não faz isso, pô, que cara, olha só que dedicado, você tem sorte, né? Uma vida dedicada. Então veja que as mulheres sempre são colocadas a reboque, elas não podem assumir plenamente aquilo que elas desejam, porque a sociedade criou normas de
falar, tá, mulher? Eu pode falar. Mas não substituir a nossa voz. Então, as mulheres, para assumir a sua plenitude, elas precisam, ou para se assumir plenamente a sua vida e aquilo que elas desejam, elas precisam enfrentar muitos obstáculos. Na vida profissional, nós somos sempre questionadas. A nossa palavra, muitas vezes, é questionada. As nossas colocações as nossas verdades são colocadas em dúvida. Estão sempre duvidando da nossa capacidade. Ou sempre achando que nós estamos aqui. Então, uma coisa que acontece muito é a invisibilização das mulheres. Acontece muito isso. Não sei se vocês já tiveram, perceberam isso. Existe na história, eu gosto muito de estudar história. Existe na história da evolução humana, da humanidade, da sociedade, várias mulheres que foram invisibilizadas. Ou seja, a ideia foi dela, a descoberta foi dela, mas o homem surrupiou a sua ideia. E isso acontece até hoje. Tá? Esse tomar a palavra, intimidar para que você se recule. Isso são coisas, gente, tão naturalizadas que nem os homens nem as mulheres se dão conta de que aquilo está acontecendo. E muitas vezes as mulheres cedem. Eu dou muitas aulas, em vários casos espíritas. E eu sempre gosto de, quando eu dou aula, eu gosto de fazer dinâmicas. É meu viés de terapeuta, né? Eu gosto de fazer dinâmicas. E eu divido, tem sempre mais mulheres do que homens, desses cursos, dos centros espíritas. E aí eu divido em grupos e dou alguma coisa para as pessoas fazerem sobre o tema para depois apresentarem. Assim, uma aula dinâmica e participativa. Aí tem 10 mulheres e um homem. Quem elas escolhem para falar? A resposta do grupo. Quem? Oi? O homem. Aí eu pergunto a vocês, meninas, por quê? É uma questão de representatividade. Não é que o homem não possa falar, não pode ter problema nenhum. A gente não é contra o homem, a gente é só a favor das mulheres. Por que as mulheres escolhem? Por que elas acham que o homem vai fazer melhor? Porque nós aprendemos isso. E está tão, assim, já implantado como um chip na nossa cabeça que a gente não para. E eu sempre chamo a atenção. Representatividade. Se num ciclo tem 11 pessoas, 10 são mulheres, é mais representativo que uma mulher fale pelo aquele grupo do que um homem. Entenderam? Não é que não pode, é que a representatividade isso significa que as mulheres não se colocam naquém do que elas podem ser. Porque desde que nós nascemos em uma sociedade machista e misógina, o tempo inteiro nós somos colocadas como inferiores. Ah, é frágil, mulher é frágil. Ah, meu Deus. Deixa o homem gestar, parir, amamentar, dar conta de criança, de mãe, da amiga, de não sei o que. Frágil. Isso, inclusive, cientificamente é derrubado. Os bebês e meninas são mais resistentes do que os meninos. As mulheres vivem mais do que os homens. Na verdade, essa fragilidade foi uma fragilidade que foi colocada na nossa mente. Eu me lembro quando eu era adolescente, já faz tempo, eu assisti os filmes e as mulheres só sabiam para atrapalhar. Quem aqui pegou esse filme? A mocinha corria, torcia o pé, caía só para atrapalhar o mocinho. Ela só servia para isso, ou para ser pega pelo vilão. Então a mulher era colocada como esse objeto, ou para ser diminuído, ou para ser adorado como uma santa no altar. A gente não quer nem uma coisa nem outra. E aí as mulheres sempre trabalharam muito duro, muito duro. Eu fico imaginando no tempo da minha avó, até da minha mãe, que
E quanto peso essas mulheres carregavam? Era um menino na barriga, um menino no braço, outro na perna, e lavava a roupa, não estava subir e descer. E frágil? Frágil? Aonde achava essa fragilidade? Então veja como são coisas impostas. Ou, uma outra coisa é a questão das mulheres na área de exatas. Até hoje isso reverbera. Tem poucas mulheres nas áreas das ciências exatas, que é a física, a matemática. Eu lembro quando eu estudei na escola técnica, na federal, aqui na Barbário, eu estudei lá, eu era monitora de matemática. E aqui no Casal de Trânsito só tinham meninos monitores de matemática. Por quê? Porque uma mulher não pode ser fera em matemática? Uma mulher não pode ser fera em física? É porque desde pequena nós somos adestradas para acharmos que aquilo ali é uma área de domínio masculino. Então, para que nós possamos encontrar plenitude, nós precisamos desconstruir tudo isso. Porque a luta não é para a mulher ser isso ou aquilo. É para que ela possa ser o que ela quiser ser. E se você quiser ser uma cientista da área aeroespacial, da área de exatas, que você seja sem medo, sem achar que você não é capaz. E se você quiser ser mãe, esposa, cuidar da sua casa, que você seja, e seja feliz, seja respeitada por isso. Sem imposições, porque quando a sociedade impõe, a mulher fica sem escolha. Ela acaba sendo levada a ser aquilo que ela não quer ser. E muitas vezes ela está infeliz. A imposição da maternidade. Que bom que hoje as mulheres, muitas mulheres, estão dizendo assim, eu não quero ser mãe. Parece que a gente está falando do apocalipse, como uma mulher que está dentro. Como? Toda mulher quer casar. Não, nem toda mulher quer casar. Toda mulher quer ser mãe. Não, nem toda mulher quer ser mãe. A minha filha mais velha disse que prefere criar gato do que uma criança. Não quer. Não quer. Está errado? De jeito nenhum. O que é essa imposição? Tem que ser colocada. Não quero. Quer, ótimo, mas que seja com uma escolha livre. Porque plenitude é isso. Você viver em plenitude é você viver a partir da sua vida interna, a partir do que você realmente quer fazer. Porque assim, quando a mulher passa dos 30 anos, não vai casar, não. Aí depois que casa, não vai ter filho, não. Aí tem um filho, não vai ter o segundo, não. Não é assim. É um negócio, é uma cobrança. E quando a gente dobra o cabo da boa esperança, eu costumo dizer que eu sou uma gatosa, uma gata idosa. Aí vai dizer assim, eu me lembro que eu disse assim, eu vou tomar conta de neto, nem me vi, eu criei 3 filhos, não vou tomar conta de neto. Deixa você ter, não sei o que, eu tenho, tá? Tem 7 anos. Não conta não. Eu adoro, amo, paixão. E quando eu quero ficar, ou quando eu posso ficar, eu fico. Seja para mãe viajar, seja para sair de noite, mas se eu tiver compromisso, os meus compromissos eu tenho bastante. Não. Mas por quê? Porque é imposto à mulher, quando ela chega na meia idade, que aí ela deixa de cuidar dos filhos para cuidar dos netos. Porque é uma imposição. Mas isso não é roupa para você usar. Oi? Como assim? Vejam quantas amarras, quantas travas em todas as fases da vida. A mulher, ela é agredida e ela ainda é responsabilizada pela agressão que ela sofre. Estava fazendo o quê uma hora dessa na rua? Por isso que foi estuprada. Ela estava exercendo o direito dela de viver. Também com essas roupas. Ou seja, de vítima, a mulher possa ser culpada. Percebe? Quando há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu recebi uma bolsa de doutorado. Eu fazia doutorado na Faculdade de Medicina e fui selecionada para uma bolsa para fazer que a gente chama de doutorado de sanduíche na Suíça, que é metade. Você faz uma parte lá e depois volta para terminar aqui. Imediatamente, quando o professor me selecionou, vai sim. Aí o pessoal, você já perguntou
ele deveria, não deveria aceitar. Todo mundo ia dizer que bom, é bom que ele vai crescer profissionalmente, vá. Mas quando é uma mulher, mas o filho, deixei aí, ele, os 3 filhos e o cachorro. Fui e voltei. Tudo certo. Por quê? Porque para que você possa então, ter condições de fazer o que você... todas as mulheres falam, não é isso. O que a gente defende é você precisa ter a liberdade de ser e fazer o que você quer ser. Nem a imposição que você tem que ter uma vida profissional, que você tem que ser a executiva. Tem mulher que não quer, ela não é feliz assim. Ela é feliz sendo humana, mas ainda assim tem que ser uma escolha livre. E ela precisa ser respeitada nessa escolha que ela fez. Para que nós possamos viver em plenitude, mesmo na modernidade. Ainda tem muito, muito para progredir essa sociedade. Porque até hoje, a cada 7 minutos, uma mulher é espancada no Brasil. 7, quando a gente está conversando aqui. Já vi das estatísticas de feminicídio no ano passado, desse ano. E atravessa todas as classes sociais em todas as idades. As mulheres passam por abuso sexual da fralda à terceira idade. Até morta a mulher tem mais. Porque já existiu um caso de estupro de mulher que já estava morta. Então, por que é importante trazer essas coisas? Para a gente desconstruir isso. O dia foi a roupa, o dia foi porque a mulher estava aqui, ali, ou lá. Não foi, não é isso. O que nós precisamos é desconstruir o machismo estrutural que leva os homens a enxergarem as mulheres como objeto e que, portanto, como uma cadeira, uma mesa, precisa estar e ficar onde eles quiserem. Porque isso é colocado desde que nasce também. Partindo de uma premissa completamente equivocada de uma superioridade. Aí, no Espiritismo, isso não deveria acontecer de forma nenhuma. No livro dos Espíritos está lá, os Espíritos encarnam como homens ou como mulheres. Então, se tem uma religião que o machismo não deveria existir, é o Espiritismo, mas ele não existe teoricamente. Se você perguntar, não, que é isso? Mas quando você vai olhar quem dirige, quem coordena, quem preside e quem é alçado ao estrelato de quinta grandeza, os medalhões da fala, você vai na internet e só tem um. Por quê? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. O que acontece? Porque o machismo também impera no mundo espírita. Isso precisa ser dito. E quem tem que dizer isso somos nós. E nós temos que trazer os homens que conseguem enxergar isso para também reverberarem, para que a gente possa mudar e trazer o equilíbrio. E o equilíbrio vem da equidade. Ou seja, de ter, seja em todos os espaços de poder, não só no movimento espírita, mas na sociedade, a equidade entre homens e mulheres. Porque essa equidade entre homens e mulheres é que vai trazer o equilíbrio. Tem que ter 50% de um e 50% do outro. Eu tenho um amigo que é muito convidado, palestrante espírita bem conhecido, Ivan César, e ele está se recusando agora. Quando ele pega um chamado para ele que só tem uma mulher, ele se recusa. Ele diz, não, tem que ter paridade. Tem paridade. Então, são esses homens que nós precisamos chamar. E as mulheres precisam tomar consciência disso e precisam, principalmente, ocupar os lugares. Se tem 10 meninas e um menino, na hora de falar, tem que ser uma menina. Não recuse. Já foram muitas mulheres silenciadas. Vamos honrar todas as mulheres que foram torturadas, mortas, lutando para que a gente possa ter hoje. Porque foram muitas. Para votar, para a gente votar, foi luta. Muitas mulheres morreram lutando.
Quem diz até onde vai, é você. Então nós precisamos capacitar as mulheres, treinar as mulheres para que elas possam se desfazer de todos esses complexos que são colocados, que a gente não pode, que a gente não deve, que a gente não pode falar, que a gente não consegue. Eu sou tímida, eu tenho vergonha. Essa timidez e essa vergonha é fruto de uma imposição, muitas vezes, porque sempre disseram que nós não éramos capazes. Então você fica achando, tem medo do julgamento. As mulheres têm medo do julgamento, porque nós somos muito julgadas. Nós somos culpadas de tudo. Eu digo que é bíblico essa culpa, porque teve uma vez que eu estava vindo de uma viagem com meu marido, e aí ele disse assim, nós esquecemos uma escolha de Deus. Eu disse, nós não, a minha está aqui, você esqueceu a sua. Os homens adoram comparar as mulheres. Adão, lá na Bíblia, comeu da árvore do conhecimento. Quando Deus questionou, foi que ele disse, Senhor, foi a mulher que me ofereceu. Meu filho, você comeu porque você quis. Tu era maior vacinado. Não é? Imagine, não é? Aí a gente carrega isso. E as mulheres muitas vezes botam esse manto da culpa. Se o filho adoece, se tem qualquer problema, se o menino é mal educado, sua mãe não lhe dá educação. Esse menino tem pai. Outro dia eu estava falando sobre a questão do aborto. Aí, falando da obsessão que pode acontecer, não sei o quê. E aí, teve uma pessoa, um homem lá, que falou assim, mas aí o espírito pode, eu desconstruindo isso. Aí, eu disse assim, vem cá, esses espíritos que são abortados, só decidir a mãe, o homem não é não, o pai, e muitas vezes é responsável por contar. Você é correndo, nós tudo bem. E o homem, tantos homens que abandonam seus filhos, para ele não pega nada, está tudo certo. Percebe como existem coisas que são tratadas e naturalizadas em relação aos homens e como as mulheres, a exigência é muito maior. Ambiente de trabalho, para que você seja reconhecida, é preciso que você faça um esforço dobrado. E muitas vezes você passa por assédio. Por quê? Porque, ou às vezes o julgamento conseguiu evitar de casa com o chefe. Não é assim que pensa? Por quê? Porque não temos capacidade. Eu fico observando todas essas coisas e a gente precisa observar isso para saber quando nós estamos sendo oprimidas e vítimas desse machismo estrutural que quer determinar o que a mulher tem que ser, o que ela não tem que ser, onde ela tem que estar e onde ela não tem que estar, até que idade a mulher pode, porque a idade é o problema, porque todo mundo pode envelhecer, tudo, mas a mulher não pode. Não pode. Quando a mulher envelhece, não pode botar uma roupa assim, não pode dançar, não pode isso, não pode namorar. Quem disse que estou velha, eu estou morta? Não é verdade? A pessoa que envelhece é o ser humano que envelheceu, não é uma criança. É um ser humano que envelheceu e que também continua tendo sonhos, vontades, desejos. E a gente precisa ressignificar a nossa vida nessa perspectiva. Mas é muito cruel o tempo para as mulheres, muito mais do que para os homens. E nós precisamos entender que tudo isso é fruto não de uma lei natural, não é lei de Deus. Isso é fruto da sociedade humana, é das nossas falhas, é ainda de onde nós estamos do ponto de vista evolutivo. Porque não pode existir uma sociedade evoluída na qual as mulheres sejam oprimidas. Assim como não pode existir uma sociedade fraterna, um planeta de regeneração, enquanto existir desigualdade social. Enquanto tiver gente passando fome, que planeta de regeneração é esse? E que milhões de pessoas passam fome. Que planeta de regeneração é esse? Quando metade da população é oprimida pela outra metade. Nós mulheres somos, aliás, até mais da metade, somos ligeiramente a
mais, na maioria dos lugares. Aqui no Brasil nós somos 52%. Em lugares como a China, tem mais homens. Eles são um problema, inclusive. Por isso que eu digo que a maternidade tem que ser uma função social. A China, eu estive na China em 2014, estava conversando com o guia e ele disse que eles estão com sérios problemas de ausência de mão de obra, que vai faltar, porque eles têm pouquíssimas crianças e tem poucas mulheres, porque quando houve a Revolução Chinesa, eles proibiam de ter mais de um filho, só podia ter um. E as pessoas davam preferência aos meninos. Inclusive até matavam as meninas para poder ter direito a ter outra e ter menino. O que aconteceu agora? Os homens querem casar, não tem mulher. As que têm também não querem. E quando casa não quer ter filho. Agora o governo está dando dinheiro, bolsa para poder as pessoas terem filho. Por quê? Porque vai faltar gente. Aliás, esse é o problema de vários países desenvolvidos. Crescimento vegetativo negativo. Canadá, por que o Canadá fica chamando estrangeiro para ir para lá? Porque tem cidade que morre. Não tem gente. Não tem gente. Para ter gente tem que nascer, né? Mais do que o que morre, ou igual, para repor. Então veja a importância da função social da maternidade. Aí a mulher tem filho, tudo de graça, não devia pagar, gente. No trabalho danado, se estica toda, passa 9 meses, todo esticado, e depois, dói aqui, dói acolá, não sei o que, amamenta, faz isso, faz aquilo. Isso podia ser indenizado. Não ia padecer no paraíso. É realmente uma coisa linda a maternidade, é algo divino, mas também é uma função social, e que deveria ser tratada com mais respeito e com mais responsabilidade social. Porque tem muitas mulheres aí que acabam tendo filhos e ficando no desamparo. E a gente sabe disso. Então, deveria ser uma política de governo amparar todas as mães, todas as mulheres mães. Ter política pública que permitisse que a mulher pudesse ter filho com mais tranquilidade. Porque aquelas que são profissionais enfrentam dificuldades. Deixa eu sair correndo. Então, olha, eu só quero que ela venha pro meu lado seguinte. Se ela não vier pro meu lado, tá tudo certo. Aí, matou. Jogou duro. Então, meninas e meninos, tantos que estão aqui presentes quanto os que estão. Não, 5 minutos. Hein? 5 minutos. 5 minutos? Eu tenho 5 minutos, é que eu estava naquele relógio ali. Eu achei que já ia acabar. Se você me der 5, eu só uma ideia. Olha a queda ali. Mas tudo bem. Eu perguntei ela fez 5. 5, né? Eu tenho um assunto. Se fechar aqui, eu vou falar na mente que eu adoro. Não posso ter porta microfônica, eu já quero logo falar. Quando eu chego num lugar que diz assim, quem vai se inscrever para falar? Eu não sei nem o que eu vou dizer, mas eu já levanto logo minha mão para ficar inscrita, depois eu vou pensando. Então, para que a gente possa, de fato, encontrar essa plenitude, essa vida em plenitude, nós precisamos enfrentar todas essas questões e precisamos trazer essas questões para esse horário espiritual. Nós não podemos deixar isso de fora. Nós precisamos dizer assim, peraí, vamos assumir o protagonismo das nossas vidas, vamos trazer essas temáticas da desigualdade de gênero, do abuso sexual, da violência doméstica, de todos os tipos de violência que as mulheres sofrem, da opressão, de todas as vezes que os homens roubam a nossa palavra. Às vezes a gente está falando, o homem fala mais alto que pede que você fale. Isso acontece bastante no ambiente profissional mesmo, acontece bastante. Né? Para a gente finalizar, teve uma certa feita, essa é uma instrução que pedimos para vocês, comigo funciona. Eu estava numa reunião política, eu sou mulher politizada, eu gosto de política, eu discuto política, eu faço política. E aí eu estava numa reunião política e eu percebi a minha oferta, um hotel, um negócio muito bacana, e eu fiquei observando. Aí se inscreveu um dia para falar, quantos
sapato, botou em cima da mesa. Todo mundo já falou para me olhar. Aí eu disse aqui, aí falei. Quando as mulheres ficam, vocês desrespeitam a fala das companheiras e ficam conversando entre si. O sapato aqui, primeiro que abrir a boca, que vai falando, eu vou tirar o sapato. Teve um que levantou para pegar um café, Isabel, eu vou pegar um café aqui, viu? Eu exagerei de propósito, porque eu quis marcar. Ninguém vai esquecer mais o meu sapato em cima da mesa. Eu quis marcar para chamar a atenção do desrespeito. Quando uma mulher estiver falando, ouça. Por quê? Porque nós já fomos silenciadas demais, amarradas, amordaçadas, espancadas, assassinadas, queimadas, violentadas, silenciadas, invisibilizadas. Quando a mulher estiver falando, ouça. Não interrompa, ouça. Depois você fala, mas ouça. Porque nós temos o direito a ocupar esses espaços. E os homens de boa vontade e que compreendem a importância do equilíbrio para a evolução do planeta devem dar as mãos às mulheres na luta para a desconstrução desse machismo estrutural que é danoso para as mulheres, mas também para os homens. Quando um homem, pai de família, assassina uma mulher, ele deixa filhos órfãos de pai e mãe. Destrói a vida da mulher, mas também destrói a própria vida. Então, não é um tema que deve ser restrito às mulheres. É um tema que nós devemos dialogar juntos, homens e mulheres, e encontrarmos caminhos da desconstrução. Mas esse caminho só pode ser encontrado se a gente reconhece que isso existe. Se a gente negar, a gente não vai encontrar caminho para sair dessa situação e, de verdade, construir uma sociedade justa, fraterna e amorosa, de acordo com a ética do Cristo. Muito obrigada por vocês terem me ouvido. Nós que agradecemos, Isabel, pela sua oportunidade de ouvi-la, de fazer essas reflexões. Tinha alguém que queria fazer algum comentário? Rapidinho? O senhor queria? Ela falou aí que o Centro Espírita tem 80 anos e nunca teve uma mulher para presidir. A do catolicismo tem muito mais e as freiras só servem para limpar os objetos dos conventos e quem manda são os padres. Sim. No caso, o único ser vivo capaz de transformar dor em prazer o lado feminino. Por quê? A gravidez é cheia de peripécias, cheia de coisa, mas ela assume e dá luz com prazer. A dor do parto, segundo o pessoal diz que é boa, mas tem a dor como parir e tem o dom de procriar. Tá certo? Mas felizmente ou infelizmente, não sei, a sociedade em si taja, tá certo? E condena esse tipo de ato. Quando você fala com a jovem hoje, gente, estuda, lembre-se, minha filha com 14 anos, eu disse a ela, lembre-se uma coisa, não existe puta doutora. No mundo existe puta doutora. Então, procure, aos 17 passou no vestibular, aos 22 se formou, hoje é um jornalista, fala 13 idiomas, tem estado no 10. Eu sempre tive relacionamentos, eu sempre dizia, você tem o direito de entrar e sair. Quem diz é a sua cabeça. Mas até você chegar e botar essa coisa em prática, você sofre um bocado. Porque, entre parênteses, nós estamos num país ainda subdesenvolvido, onde existe ainda impera o analfabetismo, o machismo,
Agora mesmo, o governo aumentou mais a situação das mulheres. No caso, vai ter tem o direito à folga da maternidade e tal. Tem muitas empresas que vão maquiar, que vão dificultar e dificultam a admissão da mulher devido a esse tipo de coisa. Coisas que a sociedade em si não documenta, não fala, não se fala. Eu li uma matéria certa feita de um sobrinho de uma freira, foi fazer a visita a ela no mosteiro, e ele fez um relato e colocou a matéria no jornal à tarde, que a mulher chegava lá no convento e ela só servia para servir de objeto sexual dos padres, para coisa, ele boicotava essa matéria. Eu acho que a gente precisa arrumar a nossa casa, mesmo que a casa do vizinho esteja desarrumada. Então, eu concordo, sim, a história da Igreja Católica, Apostólica, Romana é uma história cheia de contradições, não só em relação às mulheres, mas em relação à própria relação de poder, as guerras santas, cruzadas, enfim, Inquisição, cheia de contradição, né? Mas eu não estou lá. Se lá eu estivesse, eu estaria fazendo essa contestação em relação à necessidade das mulheres terem os mesmos direitos que os homens dentro da estrutura da Igreja Católica. É isso que eu defendo. Mas eu lá não estou. Mas eu quero arrumar a nossa casa, que é o movimento espírita, que não deveria existir, mas que existe. E é sobre isso que nós estamos falando, e é sobre isso que nós precisamos falar e transformar. Tá? Porque você trouxe vários exemplos da sociedade, e o que acontece na sociedade acontece no interior do movimento espírita e das casas espíritas. E estarmos atentos a isso, dialogarmos sobre isso, e trazermos isso para uma discussão de alto nível, e não apenas um debate, mas dialogar sobre isso, buscando uma solução, buscando um caminho de superação. Eu acho que é sobre isso que nós precisamos tratar. E acho que todos e todas que de fato abraçam a causa, entendem a importância disso, eu tenho certeza que podem se unir, que a gente pode transformar o movimento espírita no movimento antimachista. Ok? A gente agradece as palavras da Isabel. Perdi? Te agradeço as palavras da Isabel, as reflexões que foram feitas aqui, que elas possam nos ajudar, né? A gente tem falado sempre sobre isso. A gente vem cá, nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações ainda, nosso planetinha azul, e processo de desenvolvimento. E a gente diz sempre que a gente vem para aprender a amar, aprender a nos curar. Esse processo é individual, mas ele só acontece no coletivo, né? Para a gente avançar, para a gente evoluir, para a gente andar um degrauzinho mais, a gente aprende no coletivo. Então, que as reflexões de hoje possam nos ajudar nesse nosso processo, né? Nos ajude a rever as nossas atitudes, né? Individualmente, mas principalmente também como é que ela reverbera no coletivo. Então, como é que eu estou sendo também, enquanto mãe, enquanto amiga, né? Eu estou contribuindo com uma outra mulher para que ela se desenvolva, com minhas filhas, né? Comigo mesmo, estou me valorizando, como é que eu valorizo uma outra mulher, e para os homens que estão aqui presentes também, como cada um também, né? Pode
elevar os nossos pensamentos, fazer a nossa conexão com a espiritualidade, aproveitar esse momento de paz, de harmonia, para apaziguar o nosso coração, apaziguar nossa mente, nosso espírito, acolher, receber essa energia benéfica que nos fortalece. Possamos transmutar a nossa energia, deixar fluir, deixar sair todo pensamento negativo, toda ideia, todo sentimento negativo. Possamos ser envolvidos por toda a amorosidade do Mestre Jesus, por toda a luz, nos envolva, nos fortaleça. Fazer nosso coração e nos traga um momento de tranquilidade e de paz aos nossos corações. A gente possa receber essa luz e que ela possa fortalecer também a nossa fé cada dia mais. Que ela nos ajude também a abrir a nossa consciência. Compreender melhor os nossos processos. E assim, agradecemos ao Mestre Jesus e a espiritualidade amiga que sustenta a nossa casa por mais esse momento de conhecimento, troca, de cuidado e de muita amorosidade. Possamos ir para os nossos lares, emanando essa energia de amor, espalhando-a por onde a gente for. Deus nos abençoe e nos leve em paz para nossas casas. Que assim seja.